Olá, hoje estamos de 525 DSX, então já vamos falar sobre ela, já vamos falar sobre qual o problema que a trouxe até aqui e que tem uma aprendizagem para todos vós. Mas antes disso vamos falar sobre um assunto que foi aqui bastante comentado ontem, que tem a ver com as lavagens e com as limpezas, um assunto que nós já abordámos também em vídeos passados, mas que vamos voltar lá para que todos os nossos clientes tenham segurança na lavagem da vossa moto. Então, houve alguém num grupo Facebook que postou uma foto de uma 900 que ficou bastante queimada depois de ser lavada. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os produtos e os problemas de vocês não usarem produtos e processos corretos, tá bom? Então, o vídeo que eu postei até gerou um comentário bastante infeliz de alguém que me estava a acusar de estar a tentar justificar a falta de qualidade da moto. Ora, graças a Deus, felizmente, já tenho moto há muito tempo e sempre tive motas de topo de gama, vamos lá. E já frequento também redes sociais de motas há muito tempo. Invariavelmente também aparecia sempre lá alguém que estragava a moto no processo de lavagem e acabava por ficar aborrecido. Enfim, sabem como é. Então, vamos falar um pouquinho sobre a limpeza das rodas, pois parece que é isso que está a suscitar mais dúvidas e mais problemas. Então, eu não quero que ninguém fique com a moto estragada. Então, vamos começar pelo princípio. Ora, no mercado existem diversos produtos para cuidarmos da limpeza, da manutenção, da estética dos nossos veículos. E um tipo de produtos desses é o chamado limpa-janos, o Wheel Cleaner. O Wheel Cleaner porque é o que aparece aqui no frasco, o Wheel Cleaner, não é? Então, toda a gente diz que é o Wheel Cleaner. Ora, este produto ele serve uma finalidade. Ele serve, portanto, para limparmos as rodas dos carros. Tá bom? Porquê? Qual é a sujidade que nós temos na roda de carro? Nós temos uma sujidade que é normalmente proveniente, a mais difícil de retirar, proveniente dos travões. Portanto, quando nós travamos, nós geramos calor. Quando geramos calor, vão-se soltar partículas de disco e vão-se soltar partículas também de metais pesados e da amálgama que está nas pastilhas. Então, essa sujidade vai entrar em contacto com a roda, com a jante, e vai-se alojar lá. Normalmente nós também no carro temos dois tipos de jante. Temos a jante de ferro, que é pintada e tem verniz por cima, então ela está protegida. E temos também a jante que é totalmente em alumínio, que pode ter ali um lacado, uma coisa qualquer do género, mas também tem verniz por cima. Então a indústria, para atacar esse tipo de sujidade, ele desenvolveu este tipo de produto, um produto que é ácido, pois a contaminação que nós temos nas rodas, ela é mineral, e os produtos que são eficazes para atacar essa contaminação são os ácidos, tá bom? Nós aqui na moto temos outro tipo de sujidade completamente diferente. Nós temos travões, mas a moto é muito leve, então não gera tanta sujidade como um carro. Normalmente, a termos sujidade deste tipo, ela só está na roda da frente, a gente só trava com a roda da frente, não é? A maior parte das vezes. Então, normalmente aquilo que vocês querem limpar na jante é o que está cá atrás, que é as projeções do óleo da corrente, não é? Que acaba por sujar a roda toda, e uma roda como esta, que é dourada, acaba por se ver bastante e fica feio, e nós não gostamos, e vamos lá e limpamos. Então, a sujidade de óleo é uma sujidade que é orgânica, então nós não podemos usar um produto que é ácido, porque ele não vai ser eficaz. Nós temos que usar um produto que seja alcalino. Tá bom? Então, já vos expliquei isto tudo, já vos disse também, e vos recomendei que para vocês limparem a roda traseira de forma segura, de forma fácil, de forma eficaz, o melhor produto que eu conheço, que é o que eu uso aqui todos os dias nas vossas motos, é este. Macoff Drivetrain Cleaner. Se quiserem podem lavar com chain cleaner normal. Se quiserem podem lavar com WD-40. Vai ser menos eficaz, mas também vai limpar. Se não quiserem limpar, para mim também está tudo bem. A moto não é minha.
Então, não há problema nenhum. Tá bom? Então este produto que é ácido, ele não serve para motos. Tá bom? Vocês não o devem usar. Falando aqui um pouquinho sobre como é que isto é feito, nós temos aqui 3 princípios de funcionamento. Há 3 tipos de produto deste. Há vários, mas normalmente são 3. Temos ácido cítrico, depois há outros que são ácido hidrofluorídrico, e temos agora os de nova geração, que são os que usam ácido fosfórico. Tá bom? São aqueles que a gente pulveriza e eles mudam de cor, passados uns segundos, a gente passa com água e ele elimina a contaminação de ferro. Portanto, estes com ácido hidrofluorídrico, eles têm um descontaminante ferroso, então ele vai tratar de dissolver as partículas de ferro que temos na jante do nosso carro, dissolvendo-as. Tá bom? Então, nenhum destes produtos é seguro para nós usarmos numa jante de moto ou para nós usarmos numa superfície de uma moto, porque nós no carro geralmente temos várias camadas de verniz. Nós aqui não. Por exemplo, temos aqui um verniz que é mate. Este verniz é extremamente suscetível a ser danificado por algo que seja ácido, até mesmo ali o líquido que nós colocamos nos travões é suficiente para o danificar. Tá bom? Então vocês precisam ter cuidado. Nas rodas das motos nós temos um tipo de acabamento que é ou anodizado, ou então temos aqui uma pintura que também leva um verniz mate. Então ele também é altamente suscetível de ser danificado. Vocês não podem usar produtos ácidos, tá bom? Sobretudo se forem do tipo ácido hidrofluorídrico, certo? HFL, é de ler a embalagem, é HFL, eu já sei o que é. Então, vocês não podem usar esse tipo de produtos, porque senão ele vai imediatamente atacar a pintura, o acabamento, vai queimar e vai danificar irreversivelmente, tá bom? Então, normalmente há pessoal, portanto, não sei se lembram do vídeo aí da minha 900, ela também estava um pouquinho queimada, porquê? Porque a pessoa tinha um caminhão ou tinha lá um produto que era bom para limpar caminhões. É assim, tudo isso, todos esses produtos para limpar alumínios, para limpar caminhões, eles são HFL. Então, vocês não os podem usar em moto, tá bom? Vocês vão queimar tudo, vocês vão queimar tudo o que for superfícies, tudo o que for lacado, tudo o que for mate, tudo o que for anodizado vai ficar irreversivelmente queimado, tá bom? No caso de terem queimado as rodas, eu só recomendo uma empresa para voltar a pintar, que é a Restauramos Metal em Valência, e é um processo que é bastante caro e moroso. Eles vão ter que destruir, portanto vão ter que cortar os raios, vão ter que pintar o ar ou anodizá-los, fazemos os trabalhos e vão voltar a enraiar. O último orçamento que eu pedi deles foi para aí há um ano e eram 1800 euros. Foi para uma BMW e eram 1800 euros a pintura das duas rodas. Tá bom? Então, se calhar está mais barato comprar umas rodas novas. Não sei, digo eu. Umas rodas para uma 900 devem andar na casa dos 600, 700 euros. Então, deve sair um pouquinho mais barato. Tá bom? No caso de forem lavar a vossa moto numa superfície daquelas grandes, que tem lá o elefante, lava-jato, está lá um produto que é limpa-jantes. Aquele produto é seguro para vocês usarem nas vossas motos? Não. Homem. Aquilo está lá para carros, tá bom? Aquilo está lá para carros. Carros é ácido, tá bom? Então, por favor, não coloque aquilo na moto. Aquilo está lá para carros. 90%, 99% dos veículos que entram nesses lava-jatos que tem lá o elefante são carros, não são motas. Portanto, aquilo não está lá para moto, tá bom? Então, espero poder ter ajudado. Lamento o dano aí da moto, mas pronto. Isto é um daqueles casos em que penso, compreensível que deve-se apenas à utilização de um produto que não é o correto, de um processo que não é o correto. E sobre este tema penso que estamos falados, então agora o senhor da outra vez pode vir aí postar novamente que isto é só para justificar a falta de qualidade da moto. Olha, eu, produtos para limpeza de motas, ainda lhe posso recomendar. Medicação, não sou médico, lamento. Vamos falar aqui sobre a 525. Esta 525 vem-nos visitar para fazermos aqui uma correção.
ela teve cá há poucos dias a fazer a revisão dos 10 mil quilómetros, então ela é de um vizinho nosso, não foi vendida por nós, mas foi sempre aqui assistida. E eu vou-vos mostrar qual é o problema, porque é um problema que é transversal a muitas motas. E o problema não é da marca, o problema não é do modelo, o problema é mais do proprietário. Então, estão a ver aqui a corrente, limpinha, folga perfeita. Temos corrente para fazer muitos quilómetros, não é? Certo? Tem a certeza? Vamos rodar a roda aqui uma voltinha. Então, quando acontece isto, é o que nós geralmente chamamos de a corrente está ovalizada a um ponto em que a corrente está mais apertada do que no resto. Então, não há nada a fazer, é colocar uma corrente nova, dependendo do estado do resto da transmissão, é colocar tudo novo. E porquê é que isto acontece? É problema da corrente, é problema da moto, é problema do modelo, é o quê? Não. Isto é o que acontece quando vocês não dão a manutenção devida e atempada à vossa transmissão. Então, há que limpar periodicamente, depois lubrificar, depois ajustar a tensão correta. Geralmente tem aqui um autocolante que diz qual é a folga correta nesta moto entre os 35, os 25 e os 35. Eu geralmente afino ali à volta dos 28, porque nós também não podemos ter uma corrente que está demasiado tensionada, senão vamos danificar os rolamentos e potencialmente podemos danificar o rolamento do motor e trocá-lo não é fácil, nem é barato. Então, há que fazer isto tudo, sobretudo, a maior parte, e agora vou dizer uma coisa, a maior parte dos clientes chegam aqui e a tensão que está na corrente está nos 50, 60, a corrente já vem a fazer aqui um balão. Então, isso até é perigoso para vós, porque se a corrente salta, vocês vão ficar apiados. Se a corrente salta e se embrulha lá à frente, a corrente é muito pesada e ela transporta muita energia cinética. Potencialmente pode partir as paredes do motor, então vocês também vão ter uma reparação que não é fácil e não é barata. Então, nós dizemos, mas vocês não fazem. A dica que eu vos dou para evitar este problema é cuidem da transmissão. Se não quiserem cuidar, paguem alguém para cuidar e pronto, nós cuidamos, temos todo o gosto e prazer em fazê-lo. Este aviso vai contra os meus melhores interesses, porque vou vender uma corrente, vou vender também um serviço, instalação da corrente. Então, obviamente, eu deveria estar a pedir era para não cuidarem da corrente e estragarem, mas isto é um serviço também que a mim não me dá prazer nenhum fazer. Também, pronto, o dinheiro que se ganha também não justifica. Prefiro que vocês gastem o dinheiro em gasolina e venham cá fazer uma revisão, ou então que façam um upgrade à moto. Geralmente vocês vêm com uma cara mais feliz para gastar o dinheiro. Então, pronto, olha, fica aí a vosso critério. Vamos instalar aqui uma corrente DID, modelo também topo. É isso que o cliente pretende e também é esse tipo de material que nós gostamos de instalar. Então, vamos a isso. A corrente já foi trocada e a 525 já foi entregue ao proprietário. Esperemos que ele fique satisfeito com o nosso trabalho. Esperemos também que esta corrente dure muitos mais quilómetros do que a anterior e que resolva os problemas que ele estava a sentir na sua moto. Seguimos o nosso trabalho com esta bonita Versys 650 e eu não poderia imaginar uma moto melhor para terminar este vídeo. Infelizmente, por um motivo fútil, esta moto foi vandalizada com ácido. Então, os danos são os que vocês podem ver, são extensos, nada se salvou. Vidro dianteiro, farol, piscas, painel de instrumentos, carnagens, bancos, plásticos, até a matrícula ficou queimada. O orçamento que a Kawasaki forneceu para deixarmos a moto impecável
é de muitos milhares de euros. Então, talvez até mais do que o valor comercial da moto. Então, esta moto exemplifica aqui perfeitamente uma coisa que eu estava a falar durante o vídeo. Se tiverem um produto que não é seguro, que não é próprio para entrar em contacto com a superfície da vossa moto, vocês vão criar um dano imediato e irreversível na moto. E isto não é nenhuma falta, nem suposta falta de qualidade. Também não tem nada a ver com o país do fabricante, a nacionalidade do fabricante. Isto tem a ver com uma questão de química. Tá bom? Esta moto também serve aqui para ilustrarmos uma outra situação com a qual nós convivemos todos os dias e vou já pedir que não levem mal aquilo que eu vou dizer, mas a última manutenção que esta moto fez foi no passado mês de dezembro, ou seja, há 5 meses e há 3.000 km atrás. Nessa manutenção foi trocada a corrente cremalheira e pinhão e após estes 5 meses e os 3.000 km, a corrente está no estado que vocês veem. Não é simplesmente uma questão de falta de manutenção do proprietário, ele foi lubrificando, é uma questão que o material, a corrente, a qualidade da corrente que foi colocada é da mais baixa. Muitas vezes nós vivemos aqui uma situação em que pessoas, não são clientes, nos consultam com pedidos de orçamentos e nós notamos claramente que a pessoa anda à procura do orçamento que é mais barato e normalmente é essa que ele vai escolher. Ora, isto também não é nenhuma crítica para com nenhum colega meu, porque felizmente nós nesta área temos trabalho para todos, mas geralmente há sempre alguém que para adjudicar um trabalho, para angariar mais um cliente ou até para fazer uma venda de uma moto, está disposto a vender a alma ao diabo, literalmente. E depois temos estas situações. Nem sempre o orçamento mais caro é a garantia de qualidade, mas quase sempre o orçamento que é mais barato traz um custo elevado acrescido. E o custo agora é este. O proprietário tem a moto num estado em que ele não a consegue conduzir, o proprietário perdeu a confiança no trabalho que foi executado e o proprietário trouxe aqui a moto para nós colocarmos tudo a zero. Neste momento tenho ordens para fazer aquilo que for necessário para deixar a moto impecável, pois a pessoa quer desfrutar da sua moto, não é? Então, nós estamos numa altura em que o preço realmente é importante, estamos numa altura em que todos também estamos com os euros mais ou menos contados, estamos numa altura em que queremos fazer um bom negócio, em que é fácil compararmos os preços. Contudo, muitas vezes o resultado final da nossa poupança acaba por ser este, não é? Então, não é aqui nenhuma crítica, não é nada, é apenas a constatação de algo que nós vivemos aqui todos os dias. Normalmente o meu orçamento não será o mais caro, mas também não será o mais barato. Aquilo que eu me preocupo em entregar é competência, profissionalismo, é também qualidade. O preço é o que é, não é? Não há milagres, não há milagres. Quando há milagres, quando a esmola é muito grande, o cego desconfia, que é aquele velho ditado português que se aplica aqui na perfeição. Então, espero que tenham achado o vídeo interessante. Como é habitual, vemos no próximo. Até breve.